Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a ação de uso capião, de um imóvel em condomínio, uma discussão quanto à natureza pública do bem. Vamos tratar de tudo isso já já. Deixa eu primeiro apresentar para os senhores o julgado. Trata-se do agravo interno no recurso especial 1.504.916 do Distrito Federal. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa os senhores encontrarão na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar o que houve aqui do ponto de vista fático para justificar a controvérsia que chegou até o STJ. Na origem, tinha um imóvel rural que constava com 5 proprietários, 4 pessoas naturais, particulares, e um dos proprietários era a TerraCap, Companhia Imobiliária de Brasília. Estabeleceu-se no imóvel um condomínio pró-indiviso. Condomínio pró-indiviso é quando o bem não se encontra dividido no plano fático entre os diversos proprietários. Então, cada um dos coproprietários possui apenas uma fração ideal do bem, já que não existe uma linha divisória em relação à parte, não consegue separar qual fração, qual parcela do imóvel é de propriedade de cada um dos coproprietários. Então, muito bem, um imóvel rural, um terreno com 5 proprietários, 4 particulares e um deles a TerraCap. O terreno estava vazio, sem utilização, até que um terceiro, já um sexto sujeito, né, uma outra pessoa além dos proprietários, invadiu o imóvel, construiu uma casa em uma pequena fração, em uma pequena parcela lá nos fundos do terreno, e lá permaneceu por mais de 20 anos. Então esse sujeito, que usou como seu parcela, uma fração do imóvel, ajuizou a ação de uso capião em face dos proprietários do imóvel usucapiento para fins de obtenção de uma sentença declaratória de propriedade quanto àquela pequena parcela do imóvel. Em juízo, a TerraCap, uma das réis, uma das proprietárias, apresentou contestação, alegando que não é possível a usucapião porque se trata de bem de sua propriedade e, portanto, um bem público, insuscetível de usucapião. Eu vou falar disso adiante com os senhores. Em réplica, o autor contra-argumentou, afirmando que o imóvel é muito grande e que não pertence apenas à TerraCap, como nós vimos, um condomínio pró-indiviso com diversos outros particulares. E que ele, autor usucapiente, pretende apenas uma parte do imóvel, de modo que essa parcela do imóvel, essa fração do imóvel pode muito bem recair sobre uma fração que pertença aos particulares. Na origem, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a área usucapienda se encontra em condomínio pró-indiviso com a área de domínio público, não sendo possível distinguir as glebas públicas e privadas. A decisão foi mantida pelo tribunal local até que chegou ao STJ por via de RESP. Deixa eu primeiro falar muito rapidamente com os senhores a respeito da TerraCap, a Companhia Imobiliária de Brasília. No Distrito Federal, ainda há alguns terrenos, especialmente nos lugares mais afastados, no que se chama lá de cidade satélite, alguns terrenos que pertencem ao governo do Distrito Federal e que estão sem edificação, sem utilização. São áreas mesmo de terra sem nenhuma construção ainda. A maioria desses terrenos está em nome da TerraCap, que é uma empresa pública do Distrito Federal e tem por finalidade executar atividades imobiliárias no interesse do Distrito Federal. O imóvel que pertence ao domínio público, ao poder público, são realmente insuscetíveis de serem usucapidos. Separei aqui algumas previsões normativas a esse respeito. Artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal,
os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. De igual maneira, o parágrafo único do artigo 191, também da Constituição Federal, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E o artigo 98, que define bem público, e o artigo do 98 ao 103 do Código Civil, nós temos a definição de bem público. E aí o 102 prevê: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Aí tem um outro ponto aqui a se enfrentar. Eu disse que a Terracap é uma empresa pública, né? Se fôssemos levar a ferro e fogo, se fôssemos levar literalmente, interpretar literalmente o artigo 98, olha lá, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno. Todos os outros são particulares. Aí meio que daria ruim. Por quê? Porque a Terracap, sendo uma empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas aí eu tenho que lhes mostrar algumas posições, tanto do STF quanto do STJ. O STF já teve a oportunidade de afirmar, num julgamento paradigmático, no agravo regimental, no recurso extraordinário 393.032 de Minas Gerais, constou que os bens, as rendas e os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são impenhoráveis e a execução deve observar o regime de precatório. A impenhorabilidade desses bens decorre de serem bens públicos. Eu sei muito bem que esse julgado diz respeito aos Correios, mas o que tem aqui de ponto em comum? Os Correios são empresa pública. O que muda é que é uma empresa pública da União. E aqui nós temos uma empresa pública do Distrito Federal, mas a mesma ratio pode naturalmente ser aplicada. Então deve ser considerado bem público aquele que pertença à pessoa jurídica de direito privado, mas que seja prestadora de serviço público. E quando esse bem estiver vinculado a essa atividade. E com a Terracap, esses requisitos batem. É uma empresa pública de natureza, pessoa jurídica de direito privado, ok. Mas ela presta um serviço público, a administração de imóveis do distrito, que eram do Distrito Federal. Então o STJ consolidou o entendimento de que os bens da Terracap são mesmo bens públicos, considerando que inicialmente eram bens do Distrito Federal, que foram transferidos para a nova CAP, e a nova CAP foi depois transformada em Terracap. E a lógica dessas empresas públicas é a administração descentralizada, mas mantendo a característica, portanto, de bens públicos. E aí, no âmbito do STJ, eu separei aqui, tem várias decisões, mas separei o agravo regimental no agravo em recurso especial 762.197 do Distrito Federal, da onde se extrai: os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, são públicos. Isso também consta da jurisprudência em tese do STJ, de número 124, quanto aos bens de natureza pública, item 2. Os imóveis administrados pela Terracap, Companhia Imobiliária de Brasília, são públicos e, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de uso capião. Então percebam que até agora nós estamos caminhando no sentido de que a Terracap tem razão, o juiz e o tribunal de origem têm razão. Mas aí qual foi a posição do STJ ao julgar esse RESP? O STJ, meus amigos, deu provimento ao RESP e disse que é sim possível a uso capião nesse caso, pois, apesar dos imóveis administrados pela Terracap serem públicos e, portanto, insuscetíveis de uso capião, nesse caso a área litigiosa não pertence exclusivamente à Terracap, havendo um condomínio indiviso com particulares. Havendo mais de um proprietário em estado de comunhão de fato e de direito, não se pode considerá-lo não passível e insuscetível de uso capião pela via judicial, ainda que entre esses proprietários haja a Terracap e que, por via de consequência, aquela porção, a fração ideal da Terracap seja realmente bem público. Se a empresa pública se a Terracap tivesse comprovado a propriedade exclusiva da área desapropriada, aí seria indene de dúvida, seria
insuscetível de qualquer questionamento, que trataria-se de bem público, pura e simplesmente, e que seria, portanto, insuscetível de uso capião. Mas não foi isso que se deu, né? Nos autos ficou demonstrado justamente que é um misto de bens públicos com bem privado, porque são 5 proprietários, condomínio indiviso. 4 dos proprietários são pessoas naturais particulares. E o 5º proprietário apenas, que é a TerraCap, que atrairia essa natureza de bem público. Então, diante das especificidades do caso, não há como se estender a natureza de bem público para a integralidade do imóvel, a ponto de considerá-lo no todo insuscetível de uso capião, pois a hipótese não se amolda perfeitamente nem ao artigo 98, que prevê o critério subjetivo da natureza de bem público, também não se amolda aos critérios do 99 ao artigo 100, que tratam do critério destinador da definição de bem público. Então, não é possível se afirmar, nesse caso, que o bem é integralmente ele de natureza pública. E aí, por fim, o STJ mencionou que na ação de uso capião é imprescindível que o imóvel usucapido seja devidamente, perfeitamente identificado. O Código de Processo Civil tem 1072 artigos. O penúltimo artigo, o artigo 1071, trouxe uma alteração na Lei de Registros Públicos e introduziu o artigo 216-A, justamente para essa hipótese de uso capião. Ele trata de uso capião extrajudicial, mas é possível se extrair aqui requisitos para a ação judicial também de uso capião. E vejam que no inciso 2º do artigo 216-A da Lei de Registro Público passa a constar que para a obtenção da propriedade mediante uso capião é necessário a planta e memorial descritivo por profissional legalmente habilitado, com prova da anotação de responsabilidade técnica no respeito do Conselho e pelos titulares dos direitos reais e de outros direitos registradores da verba da matrícula do imóvel. Então, a planta e memorial descritivo tem que ter uma descrição quanto ao imóvel uso capiendo. Beleza? Então, no curso o processo foi baixado, vai ter que se desenrolar a ação de uso capião nessa hipótese, quando vai ser descrita a porção de terra, uma pequena área da propriedade maior, que vai ser usucapida. E aí depois o notário vai ter que fazer constar que não atingiu a fração ideal da TerraCap. Então, vai ter que ver qual foi a porcentagem do imóvel que foi usucapido e quanto que foi o remanescente, quanto que sobrou. E aí, dentre o que sobrou, a TerraCap vai manter a mesma fração ideal, os mesmos 20% que ela tinha, e os outros 80% vai ser distribuído entre os 4 outros proprietários particulares da parcela que sobrou do imóvel após o saldo remanescente do destaque do imóvel usucapido. Beleza? Então, meus amigos, isso que eu separei. Foi a conclusão que o STJ chegou, portanto, rapidamente nesse caso. A existência de bem público não demarcado em condomínio pró-indiviso com particulares não impede a ação de uso capião parcial. Então, agora sim, isso que eu separei para conversar com os senhores. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.